um sentimento que eu não desejo pra ninguém, pra ninguém. E é uma dor muito grande que a gente não consegue mensurar e explicar. Oi, 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 meu povo! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês como foi que eu descobri o meu aborto, né? Como foi passar por esse processo, tá? Em um vídeo anterior, eu compartilhei com vocês como foi a minha descoberta com a gravidez, quando eu descobri que estava grávida, qual foi a sensação, né, que nós tivemos, enfim. E hoje eu venho compartilhar aqui com vocês como foi a descoberta com a minha perca, né, e como foi passar por tudo isso, né. Então, desde já deixa o like aqui, curte esse vídeo, compartilha, tá? Compartilha com mulheres que passaram por isso e que precisam de um apoio. Nós estamos aqui para se ajudar e esse é o intuito do canal, tá? Então vamos lá. Como eu falei no outro vídeo, então se você não assistiu, volta lá no vídeo para assistir, né? Como foi a descoberta e depois volta aqui para terminar de assistir. Quando eu descobri que eu tinha perdido o bebê, né? Foi exatamente assim. Eu fui normal, fui para casa da minha cunhada, foi um final de semana super gostoso, né? A gente aproveitou ali, brincou, enfim. Não fiz nada de diferente, nada que me expusesse, né? Não senti dor, nada. Tanto é, gente, que eu comprei um cardiotoco, que é um ultrassomzinho que você escuta os batimentos fetais. Eu fiquei tão feliz que eu comprei, porque eu queria ouvir. Aqueles batimentos, para mim, era... Como que eu posso dizer para vocês? Era uma sensação incrível de ouvir aquele batimento dentro de mim. É extraordinário, a gente fica assim, desacreditado que tem um serzinho crescendo dentro da nossa barriga. Então eu comprei o cardiotoco para ficar escutando de vez em quando, né? E aí voltamos. Quando nós voltamos de viagem, porque a minha cunhada não mora aqui, mora em Rio Claro, eu tinha consulta agendada numa terça-feira, com o médico para retorno, mas era acompanhamento de rotina, né? Fazer as ultrações de acompanhamento e tudo mais. Faltava uma semana para mim fazer 3 meses. E aí o meu esposo, graças a Deus, deu certo, ele conseguiu ir comigo para ele escutar o coraçãozinho do bebê, porque ele não tinha ouvido ainda pessoalmente. Eu fiz a gravação e tudo mais, só que ele não teve a oportunidade de ir comigo, né? Porque tinha que trabalhar, enfim, toda a logística de horário. E aí, chegando lá, na clínica, conversando com o médico, né, tudo, brincando, né, porque eu falava que ia fazer o chá revelação só em setembro, outubro, ia ser agora esse mês o chá revelação, por incrível que pareça, ia ser agora para outubro. E eu falando para ele, ainda ele brincou, né, nossa, mas você vai judiar das pessoas, hein, esperar até outubro e tal, o neném vai estar quase nascendo. Eu falei, a gente aguenta, né, e tudo mais. E aí deitei naquela cama, tudo, toda feliz. E aí, quando o médico começou a fazer ultrassom, ele ficou sério. Eu percebi já que na televisãozinha, né, que fica de frente pra gente ali, tava estranho. Não tava igual era antes. Tava meio borrado. E o silêncio dele, ele ficou sério, ele pegou e falou assim pra mim, aconteceu alguma coisa diferente? Ali, naquele momento, gente, o coração já acelera, né? Até engasga. O coração acelera. E, gente, não é fácil pra mim estar falando tudo isso aqui pra vocês, tá? Então pode ser que eu chore em algum momento, porque não é fácil. Como eu falei pra vocês, é uma dor, né? Um sentimento que eu não desejo pra ninguém, pra ninguém. E é uma dor muito grande que a gente não consegue mensurar e explicar. Mas é igual eu sempre falo, a minha dor pode ser a dor de outras pessoas e juntos nós podemos se ajudar. Enfim, vou continuar. Ele olhou pra mim e falou assim, aconteceu alguma coisa diferente, né? Eu falei, não, nada de diferente, tudo. Ele falou, aí começou a procurar batimento fetal, procurar, e ele virou pra mim e falou assim, eu não tenho boas notícias pra te dar. Gente, ali você gela, o mundo cai. O mundo cai. Ele pegou e falou assim,
Nós não temos mais batimentos fetais aqui. Infelizmente, não temos mais. Naquele momento, me destruiu, né? Não só a mim, o meu esposo também. E ele falou assim: vai lá se vestir e quando você retornar, né? Porque o banheiro fica fora, a gente conversa. O mundo acabou ali pra mim naquele momento. Falei, meu Deus, como assim? Não tem mais batimento fetal? Eu não acredito, Senhor, eu não acredito nisso. E fui me vestir. Depois que chegou na sala, eu lembro que ele pegou e falou assim pra mim: tem coisas que não dependem de nós. Ali eu já vi o cuidado de Deus sobre a minha vida. Tem coisas que não dependem de nós, como ser humano, que depende de um ser maior, que é Deus. Então, não tem uma explicação o porquê aconteceu. Não tem o que justificar. Não tem justificativa. Simplesmente só não evoluiu. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Se não evoluiu, tem um porquê. E que esse porquê, talvez nós nunca vai saber. E naquele momento eu entendi. Chorei, claro. Quando eu entrei naquele carro com meu esposo, falei para ele: vai para casa da minha mãe. Nós fomos para casa da minha mãe. E eu lembro quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu falei assim para ela: falei, mãe, não tem mais bebê. Minha mãe falou: como assim não tem mais bebê? Se assustou. Eu já tinha chorado um monte, né? Ela falou: não tem mais bebê. Aí ela ficou em silêncio, todo mundo ficou em silêncio, porque faz um silêncio muito grande, né? E meu esposo o tempo todo ali comigo. Deus, gente, ele sabe de todas as coisas e ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Porque não era para o meu esposo estar lá. Meu esposo era para estar trabalhando e aconteceu que ele conseguiu estar porque ele veio trabalhar de carro em Campinas e conseguiu estar comigo. Então, olha o cuidado de Deus sobre a minha vida. E ele estava lá, porque nesse momento você não quer saber mais de ninguém. Para mim, que sou casada, né? Eu queria. Nossos pais é importante, muito importante. Meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro, minha irmã. Mas nesse momento é um momento que só você e seu marido sabe, né? Quando a gente tem um esposo, só você e ele sabe quando você quer muito algo e que você perde esse algo que Deus te deu nas mãos, né? Eu falo que não é uma perca. Depois, logo mais, eu explico para vocês. E aí, eu falei, a gente veio embora para casa e naquele dia, assim, parece que o mundo para. O relógio para de bater e tudo à nossa volta fica nebuloso, fica nublado, fica escuro, né? É esse o termo que eu senti, a escuridão. E naquele dia, quando eu deitei nessa cama para dormir, eu e meu esposo, eu falava para Deus, falava: Senhor, eu não vou murmurar. Senhor, eu sou evangélica, né? Então eu creio muito em Deus, muito mesmo. Falei: Senhor, eu não vou murmurar, eu não vou te questionar, eu não vou te perguntar. O Senhor sabe de todas as coisas, mas está doendo, então o Senhor me dá força, me sustenta. Me segura, porque eu tô sentindo uma tristeza muito profunda e uma dor que eu não consigo mensurar. Então cuida de mim, cuida do meu esposo, cuida da minha família como o Senhor tem cuidado todos os dias. E assim foi. Aquela noite passou. Os outros dias era muito, muito, muito diferente. O meu esposo já tinha pego o hábito de todos os dias, quando ele sai para trabalhar, ele sempre me dá um beijo e fala bom dia e que me ama. E ele sempre falava bom dia, que me amava e dava um beijo na minha barriga e falava bom dia pro neném. E naquele dia foi diferente, porque não tinha mais o neném para falar bom dia. Então, gente,
É uma dor que eu não desejo para ninguém. Mas, como eu falei para vocês, Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, né? Ele nos consola, ele nos dá o alívio para nossa dor. Ele nos segura nos braços dele e nos carrega, porque quando a gente não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, o Senhor, ele vem com a luz dele, porque naquele dia era só escuridão. E o Senhor veio com a sua luz e acalmou meu coração e me consolou e me quebrantou, me abraçou, me acolheu, não só a mim, mas o meu esposo. Então foram dias difíceis. Foram dias difíceis, foram dias tristes, mas em nenhum momento eu deixei de acreditar e confiar que o Senhor, ele vai fazer um milagre na minha vida. E por mais doloroso que seja, o Senhor sabe de todas as coisas. É igual eu sempre falo, Deus sempre soube que eu poderia carregar um filho, perder um filho no meu ventre, mas sabia que eu não conseguiria, talvez, ter a dor de perder um filho já nos meus braços. Então, eu não julgo, eu não questiono, eu não fico perguntando por que disso, por que daquilo, porque o Senhor, ele sabe de todas as coisas. O mais difícil que a situação seja, e é uma situação muito, muito difícil. Ele sabe de todas as coisas. Então eu confio no Senhor, eu creio no Deus que eu sirvo, eu confio de olhos fechados no Deus que eu sirvo. Eu sei com toda certeza que no momento certo o Senhor vai me presentear e vai me dar o meu filho para me carregar nos braços. Hoje eu falo que eu nunca vou deixar de ser mãe, porque eu sou mãe, não de um filho nos meus braços, mas eu fui mãe, então Deus me deu esse privilégio de carregar esse filho no meu ventre e de mostrar para mim que sim, eu posso ter filho, sim, eu posso gerar. Então ele deu as respostas para minhas perguntas que eu tanto fazia. Então, gente, não é fácil. Não é fácil, porque a gente quer muito e quando a gente quer muito, não é fácil, né? A espera não é fácil. Mas o Senhor, ele vem com a sua calmaria. Ele vem com a sua bondade, com a sua generosidade, com o seu cuidado, e ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Hoje, para mim estar aqui compartilhando isso com vocês é muito difícil, mas eu decidi que a minha dor e a minha experiência, ela pode agregar na vida de alguém, né, que esteja passando pelo mesmo processo e às vezes não tem rede de apoio, às vezes não tem um esposo presente, né, não tem uma família tão presente. E eu louvo muito a Deus, porque nesse processo eu tive minha rede de apoio, eu tive meu esposo que é extremamente presente. Então eu louvo a Deus por isso, né? Então, se vocês precisam de ajuda, se vocês precisam de alguma coisa que eu possa ajudar, que esteja no meu alcance, se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer, sintam-se à vontade para escrever nos comentários. Eu estou aqui para que a gente possa dividir histórias e que a gente possa juntos também dividir as nossas dores. Não é fácil se expor na internet, principalmente em algo que mexe tanto com a gente, né? Que é um sonho e que é uma dor muito grande. Mas eu percebo que não é muito falado, né? As pessoas elas sofrem caladas porque eu tinha esse sentimento. Meu Deus, só comigo? Não é possível, só eu passo por isso? Não é possível. Só eu passo por essa dor? Não é possível, né? E não é só comigo. Acontece com mais pessoas, muito mais do que eu imagino. Então, é que vocês possam compartilhar, né, esse vídeo com alguém que precise ouvir isso e que entendam
que vocês não estão sozinhas, né? Que isso não acontece só com vocês, que isso acontece com muita gente, né? Eu não tô falando que é normal, tá, gente? Não tô falando que um aborto é normal. Não, a gente quer ter filhos, a gente quer que o Senhor coloque no nosso ventre e que isso vá adiante. Mas quando isso não acontece, é porque o Senhor sabe o momento certo. Então vamos deixar na mão de Deus e esperar o tempo do Senhor, porque o tempo dele é perfeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficam com Deus e que Deus abençoe muito a vida de vocês. E para vocês tentantes, assim como eu, fiquem firmes no propósito, porque a nossa bênção vai chegar. Beijo. Deus abençoe.